Entonces, para mí es de las imágenes más desesperantes. Porque piensen, es el exilio, pero del otro lado del río. Entonces él se paraba a tomar mate y del otro lado tenía su país, su tierra, y no podía volver. Entonces eso es tremendo. Del otro lado del río estaba Sao Borja, que era su pueblo natal. Así que se pasaba horas mirando ese lugar. Daba lástima ver el sufrimiento y la tristeza de ese hombre. Y la tristeza puede matar a una persona. Son muchos los que, por la angustia de un exilio, han muerto. Es monstruoso. Y piensen que en Brasil estaban los militares, que le estaban tomando el gustito al poder y no lo iban a soltar. Entonces ellos anunciaban una apertura que nunca llegaba. Y Yango seguía siendo una figura con mucho peso, una figura popular, entonces nunca lo iban a dejar volver. Y los medios estaban alineados. El Departamento de Estado de Estados Unidos daba las cartas y los militares iban tomando toda Latinoamérica. Y se había perdido un poco la esperanza de regresar. Sí, constantemente hablaba con sus amigos en Brasil para que le vayan diciendo cómo estaban las cosas y que le vayan también tanteando cuál era su situación. Sí, de hecho, unos meses antes de morir, él ya había tomado la decisión de volver, como sea, pero él quería volver. La idea era, primero, visitar al Papa, después viajar directamente a Nueva York para visibilizar el problema y después ir a Río de Janeiro a ver si los militares se atrevían o no a meterlo preso. Entonces, con todo esto, va a estar el capataz y Yango, y va a estar el río, y del otro lado vamos a tener Brasil. Bueno, cuidado, que no se te queme la carne. No, presidente. Igual debe estar faltando como una hora. Y recién la peonada se puso a jugar a la pelota. Miedo. Tienen miedo. En el fondo, el odio es miedo. ¿Quién es, presidente? Todos ellos. Siempre supieron manipular el miedo para transformarlo en odio. No es fácil. Una noticia falsa acá, una mentira por allá, algún enemigo fantasmal. Y listo. ¿Quién es ellos? Los mismos de siempre. Según el diccionario, el veneno es una sustancia que daña la salud, produce graves alteraciones funcionales, psíquicas e incluso puede provocar la muerte. El odio también. Juan es un peón que trabajaba para grandes terratenientes del campo. Definió en una anécdota de manera muy sencilla lo que es una injusticia. Trabajé con un estanciero que tenía 10.000 hectáreas de campo, 8 o 9.000 vacas, 4.000 ovejas, 500 caballos. Y en una oportunidad me voy a hacer el recuento de los animales en la costa del río Corriente, que tenía un campo de 6.500 hectáreas, y le digo, voy a necesitar algunos por día para que nos ayuden, porque tenía solo 3 peones allá. Y me dice, llévale a los hijos de uno de los peones, los 2 hijos de los peones que colaboren. Y le digo, pero los gurises se van a la escuela, los chicos. Bueno, decirle al padre entonces que le mande a la escuela, pero en el campo no se van a comer más. Esa es la filosofía, la mentalidad del oligarca. Es una injusticia. El odio es una estrategia exitosa de las élites para alejar a los sujetos sociales colectivos de sus propios intereses. El odio es un afecto antipolítico que va en contra de las democracias. Es una pulsión que se manifiesta hacia el exterior como odio y hacia la propia persona como sacrificio, martirio. Entonces va desintegrando el tejido social, va desintegrando los lazos, va desintegrando... es un afecto incapaz de desestabilizar democracias,
desestabilizar gobiernos. Entonces es un afecto antipolítico. Se odia el goce del otro, se odia lo que es un goce distinto al propio, que se supone que es verdadero, único y mejor. Agora tu estimula na sociedade esse sentimento de ódio e o ódio cega. Eu acho que isso aí responde. Qualquer pessoa que é tomada pelo ódio está cego. Se tu está cego, tu não enxerga. Então, logo o ódio se torna um sentimento produtivo para quem quer manipular. Nadie puede decir soy el más odiador. Entonces lo que dicen es soy el más republicano. ¿No? Hay que limpiar a la democracia o a la nación de los corruptos o de judíos o de... Entonces, ¿no? Y ser democrático es ser, en definitiva, es recibirse de odiador. Obviamente, para que poder ser atravesado por eso, tenés que tener un plafón previo, tenés que alojar eso en esa estructuración colonial racista que, insisto, tiene que ver con todavía con la colonia y con el desprecio a los negros, a los pueblos originarios, a los migrantes pobres, etcétera, etcétera. La mente colonial ha logrado penetrar en los sometidos. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con la dificultad que aparece para construir un sujeto social con autoestima alta que dé la pelea contra el colonialismo mental. O Brasil, por exemplo, viveu sempre de uma irrealidade, uma mistificação, de que era um país cordial, um país de pessoas que procuravam se entender, sem racismo. Tudo mentira. O ódio na política é o nosso pão de cada dia. Ele está aí agora. Y porque la gente quiere conservar un estatus. Entonces ellos piensan de que si usted al peón, a la gente más necesitada, lo ayuda a salir del lugar donde está, vaya a ocupar le va a ocupar a usted un lugar, una cosa de egoísmo. O capitalismo é como um parque de areia. Se tem um monte de areia, é porque tem um buraco em algum lugar. E se quiser tapar o buraco, tem que tirar parte da areia do monte e botar no buraco. Se alguém ganha, é porque alguém perde. A verdade é que nós estamos na divisão de sempre. Os que têm muito e os que não têm nada. E os que têm muito não querem dividir com os que não têm nada. Brasil festejaba su independencia ese día. Esa mañana, cuando llegué al lugar, lo primero que vi fue un policía golpeando a un hombre, negro, que solo intentaba vender unas botellas de agua mineral. La gente grababa con sus celulares, pero nadie atinó a defenderlo. En ese mismo lugar, 55 años antes, João Goulart daba un discurso histórico anunciando las medidas que iban a cambiar Brasil. Unos días después, un golpe de Estado lo derrocó del poder. Fueron 21 años de dictadura. Foi um momento que o regime militar se evitou o Brasil, o golpe comunista, o golpe marxista mesmo, literal, como Cuba sofreu, como diversos outros países sofreram nesse mesmo período. A Guerra Fria sofreu isso. Deteve essa marcha de movimentos sociais marxistas, que depois voltou com outra roupagem, nos anos 80, numa roupagem de embate cultural, não de embate de guerrilha, como eles tinham nos anos 60. O verdadeiro opositor ao capital financeiro, esse modelo econômico global, é o nacionalismo. Não é o marxismo. Não é o marxismo, ele é uma farsa, ele é um adendo desse modelo rentista do capital financeiro. Nós contestamos esse capital financeiro e apontamos como satélite de uma reengenharia social os partidos marxistas, os coletivos marxistas e os movimentos de esquerda. Brasil para seus filhos, para seus netos. Um resgate a esse Brasil, um resgate aos valores eternos da família, da pátria, de Deus, da espiritualidade, do antimaterialismo, que foi invadido pelo Brasil nas últimas décadas. Brasil nunca juzgó a los militares por esos 21 años. La ley de amnistía de 1979, que promulgó la propia dictadura militar, impide hasta hoy que los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, desde 1964 a 1985, sean procesados. Acho que tem muita desigualdade social por parte das classes, não é só da parte dos ricos.
não é só por parte dos nobres, também na parte dos camponeses, do povo. Tipo assim, é muita desigualdade social. E eu acho que para sair disso, a gente tem que um compreender o outro e dar mais oportunidade para o outro. Tipo assim, não é só porque eu tenho, você não tem não tem direito de lutar pelo que você quer. Tipo, uma forma mais clara de entender é a hierarquia. Hierarquia de classes sociais, filho. Tipo, tem o rico, o pobre e o médio, vida média. Tipo, se você for pobre, vai ser só aquele pensamento. Pobre, pobre. Os ricos que estão lá em cima não dão oportunidade para os pobres. Os que estão em classe média não dão oportunidade para os pobres. Fico feliz por conseguir estar vivo. Muita covardia. Estoy feliz por estar vivo. Hay mucha cobardía. Já existe uma elite financeira, né, tanto nacional quanto internacional, que não aceita ver a nossa população progredir. Então, que precisa ter uma concentração de renda na mão de poucos que continuam explorando, né, nossa população, estão trabalhando, pegando transporte público precário, morrendo na fila dos hospitais, né? A gente vê o preço dos alimentos agora subindo, e isso em tudo em detrimento da maioria para favorecer uma minoria. E a solução é a mesma que os trabalhadores deram em 64. Precisa construir suas greves, precisam construir manifestações como essa, porque só o povo na rua é capaz de conquistar aquilo que ele produz, né? Porque eu acho que a América Latina ela tem um papel no mundo inteiro, né, de exploração, sua história é construída por exploração para enriquecer outros impérios, e a gente precisa estar muito unido na luta da América Latina com o povo na rua, só isso mesmo para a gente mudar a situação do nosso povo. Mira, Juan, esa es mi tierra. Yo podría nadar, cruzar el río y estaría en mi patria. Ha de estar por llegar el momento. A eso le llamo optimismo. Ya le dije a María Teresa que si se le ocurre regresar a Brasil, va a ser con nietos y viudas. Él siempre decía que el exilio era una especie, un invento del demonio, porque él decía que te deja respirar, te deja sobrevivir, pero no te deja caminar libremente para tu país, para tu tierra. El exilio es una subtracción de la libertad de vida, ¿no? No es una subtracción de la vida, sí de la libertad de vivir. E isso a ele lo afetava muito. Mas ele tentava esconder o sofrimento, só que ele não conseguia. Eu via meu pai falando na volta, tentando voltar, e pessoas dizendo que ele ia voltar. Ele nunca perdeu, na verdade, a esperança de voltar. Mas ele, ao mesmo tempo, foi ficando uma pessoa triste em relação a saber que ele não ia poder voltar, não saber quando ele ia poder voltar. E os comentários que ele fazia ao longo dos anos foi que cada vez estava mais difícil. E isso eu via o sofrimento dele. Ele nunca deixou de pensar na volta para o Brasil, mas ao mesmo tempo acho que ele foi perdendo essa esperança. E isso fazia dele um homem triste com o exílio. Para mí, solamente de saber la historia me deja mal. Ver fotos de él en el río Uruguay, del otro lado, mirando para Brasil, tomando su mate, casi empiezo a llorar, pero es muy tocante ver un ser tan patriótico como mi abuelo. Então ele ficava ouvindo, tranquilo, mas ele não falava nada, não confirmava, nem dizia nada. Depois, quando passava, esse pessoal ia embora, ele falava, eu já estou tão cansado que as pessoas vêm aqui me contar umas histórias que não, eu estou sabendo que não é possível. Essas histórias que eles me contam, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo para minha volta, eu sei que nós não vamos voltar tão cedo. Y a veces quedaba muy triste, por ejemplo, cuando a veces se encontraba con brasileños allí en Uruguay que iban de turistas y tal. Lo veían muchas veces y que sentía que era Django y cruzaban la calle para no comprometerse con la frontera, con la aduana. O sea, hasta parar para conversar con él era una cosa
era uma coisa delicada, não? Ele viu que tinha, ou não, eu não sei se foi fora, dentro do cassino, uma mesa de brasileiros, e ele tentou se aproximar para falar, e as pessoas saíram de perto. Tinham medo, dizem que também tinham medo de atentado, que acontecesse alguma coisa. Eu não acredito, eu acho que era rejeição mesmo da pessoa que não era bem vista no Brasil, na ditadura, né? Então é melhor a gente não ter aproximação com ele. Teve isso realmente. E além dos que se diziam amigos, né? Antes do golpe, se afastaram completamente. ¿Sabes que en 1970, cuando Brasil ganó la Copa del Mundo, fueron a jugar un partido a Montevideo? Yo estaba allí, exiliado. Y el DT me dijo que los jugadores querían saludarme. Vinieron casi todos. Pero en un momento dado se acercó el técnico y me dijo que el capitán no había podido venir. Pelé. A último momento había tenido una descompostura política. Es así, Juan. Talento sobra, pero coraje para enfrentar al poder, no. O nosso sofrimento, pelo menos o meu sofrimento, era vê-lo sofrer, né? Porque isso foi muito difícil para ele. A gente só falava espanhol, só tínhamos amigos uruguaios, argentinos, né? Só falávamos em português com ele. Não tínhamos, assim... Mas passou um tempo, nós não tínhamos mais, assim, algo que nos apegasse ao Brasil, né? Y él fue a una fiesta de mi colegio en ese momento y fue una de las primeras veces que lo vi llorar, por ejemplo, porque él mirar al hijo que estaba en 6º año, pasando para el liceo, jurando la bandera uruguaya y cantando el himno uruguayo, yo vi en los ojos de él, o sea, son cosas que hieren mucho a la persona. Ele falou para mim assim, não te preocupa não, nós vamos ficar aqui muito tempo, você vai voltar para o Brasil viúva e com o neto no colo. Foi o que aconteceu. A última vez que eu vi meu pai foi em outubro de 76, quando meu sobrinho Christopher nasceu. Ele ia de 2 em 2 meses, viajava, ficava em Paris e depois ia para Londres. E foi a última vez que eu vi meu pai em outubro de 76. E esses foram os últimos dias que eu estive com ele, porque depois, em dezembro, a gente estava em Londres, né? Quando ligaram para nos avisar que meu pai tinha morrido. E quando nós chegamos em São Borja, foi aí sim que era uma multidão impressionante, impressionante. Só estavam esperando a gente chegar para ele ser enterrado, mas era muita, muita gente. A gente mal conseguia caminhar e minha mãe já estava lá nos esperando. Aí foi muito triste. Eram mais de 20 mil pessoas, sendo que São Borja eu acho que nem tem 20 mil pessoas, nem tem 20 mil habitantes, né? E acabaram que eles não conseguiram fazer nada, porque a multidão invadiu a praça, invadiu a igreja e aí foram até o cemitério de São Borja, né? E os militares fizeram um cordão de isolamento. E o povo começou a gritar, 5, 6 mil pessoas gritando Jango, 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 Jango. E os milicos recuaram e abandonaram a praça. A Denise, quando chegou, pegou uma bandeira da anistia e botou em cima do caixão. Já tinha uma bandeira do Brasil. Denise bem novinha, acho que tinha 18 anos, a pobrecinha. O Vicente de óculos escuros, cabelo bem encaracolado. Urizão. E aí se abraçou no caixão e gritava, não é justo, meu pai, não é justo, meu pai. E o Vicente gritava. A minha avó Maria Tereza, ela me conheceu no mesmo dia que ela enterrou meu avô, em 6 de dezembro. Porque meus pais vieram na Inglaterra, minha avó estava aqui e chegaram em São Borja, eu um bebê de 2 meses. E no mesmo dia
Então, você imagina, olha a simbologia disso, né? Quer dizer, ela enterra o marido dela e conhece no mesmo dia um neto dela. Os cabelos brancos, já meio ondulados, nariz proeminente, enfim, aquele rosto ali, me deu a impressão que a gente podia conversar com ele, sabe? Me deu vontade de conversar com ele. Dava a impresión que él estaba allí quieto, descansando. El 6 de diciembre de 1976, Django falleció en la estancia La Villa, en Mercedes, provincia de Corrientes. Tenía 58 años. Tuvo un infarto, según el certificado de defunción. No se realizó una autopsia en Argentina ni en Brasil. Hasta el día de hoy, las circunstancias exactas de su muerte no fueron aclaradas con certeza. El día anterior había estado en Paso de los Libres, y mientras tomaba su mate a orillas del río, observaba del otro lado, a pocos metros, su tierra. Django sufría como nadie esa saudade de su país y de su pueblo. Después de 12 años de exilio, Joan Goulart moría en Argentina, a muy pocos kilómetros de Brasil, su patria, y el lugar en donde siempre había soñado morir.